Muito bem, vamos lá, senhores. Entenda as diferenças entre o lulismo e o bolsonarismo. O comunista Ian Neves explicando as diferenças entre o Lula e o Bolsonaro. Ih, será que a galera vai tancar? Vamos ver. Porque o Bolsonaro, ele representa o porão da ditadura. Nós sempre tivemos as pessoas general legalista, né? A gente tem aquele Inclusive, ó, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do YouTube, tudo bom com vocês? general erudito, que sabe citar lá coisa em latim e grego e tal. O Bolsonaro era o idiota útil que estava disposto a ir lá no impeachment da Dilma e defender o Ustra. Era o cara que estava disposto a falar assim, torturou mesmo e tinha que ter torturado mais. A Dilma, ela não só mexe com a burguesia, ela também mexe com as Forças Armadas. Tudo que o Lula tinha de botar panos quentes, não promover uma justiça de transição para justiçamento do que foi a ditadura militar, a Dilma solapa com a Comissão Nacional da Verdade. E a Comissão Nacional da Verdade começa a pegar muitos sobrenomes muito famosos e vincular com os porões da ditadura. Ah, é verdade. Oxe, agora que ele falou, eu lembrei mesmo. Teve esse lance da Comissão da Verdade mesmo, que deixou a galera pistolita, né? É nesse momento que as Forças Armadas começam a alçar o Bolsonaro como presidenciável. Porque o Bolsonaro estava disposto a defender a parte mais sórdida da ditadura. O Bolsonaro, antes da Comissão Nacional da Verdade, era só um parlamentar de baixo clero. Era só um idiota útil que estava lá, mais um dos centrão fisiológico que estava advogando em causa própria. Esse vínculo com as Forças Armadas é o que faz com que ele se torne esse candidato possível, né? Olha aí, ó, o comentário do Sérgio aqui, ó. Fui milico de carreira e afirmo, foi com a Dilma que não teve mais comemoração militar das Forças Armadas do dia do 31/3. Mesmo com Lula, era comemorado todo ano. Olha aí, ó. Ih, aí deixou os caras putos mesmo. E foi com o apoio das Forças Armadas, patente, que o Bolsonaro conseguiu adquirir a popularidade que ele adquiriu. E, novamente, lembra que eu falei que o Collor não era... Quando eu era editor de TV, editor de televisão, na TV que eu trabalhei, foi justamente um militar que me procurou, perguntando se eu não queria editar uns vídeos puxando o saco do mito. De graça, na época, eu falei, amigo... De graça não rola, não. Particularmente o candidato da burguesia, mas era o candidato que a burguesia viu que era capaz de derrotar. É, foi a mesma coisa que aconteceu com... O Bolsonaro não era o candidato da burguesia. Não, eu acho que o pessoal torcia o nariz, cara, mas falou, putz, é ele que a gente tem aí. Ele é capaz de... A gente consegue controlar ele, e ele é capaz de derrotar um projeto mais popular. E por que fica muito claro que o Bolsonaro é capaz de ser controlado? Eu não sei se você já viu a entrevista dele de 99, 2000. Ele era um cara que tinha mais o ponto de vista da teoria econômica e da forma de se aplicar a economia da ditadura militar. Sim. Olha, tô querendo cortar o fio da internet, mas tá voltando, ó, voltou. Ele era um estatizante. Não era não queria privatizar. Ele defendia, ele chegou a elogiar o Chaves. Quando o Chaves ganha a eleição na Venezuela, ele elogia porque o Chaves é militar e estatizante. Então. Agora o Bolsonaro... Essa mudança foi só pra acomodar mesmo os interesses? Foi só pra acomodar. Porque aí o Bolsonaro ele não tá nem aí pra política econômica. De novo, ele era um cara que advogava em causa própria. Era um cara que era do centrão fisiológico. É fisiológico porque advoga em causa própria. Vai de acordo com as necessidades de quem tá pagando mais. É isso. Você vê que o discurso dele é completamente diferente agora. A gente quer liberalizar, quer fazer a economia ser liberal. Apoia o Milei, que é o cara da motosserra, tá cortando o ministério, tá? É um giro de... O Bolsonaro não se reconheceria vendo ele falar na década de 90 e no começo dos anos 2000. Então, novamente, a burguesia vê nele um cara capaz de derrotar um projeto mais popular, ou um projeto que estava atravancando as reformas neoliberais, e um cara bem fácil de controlar para os seus interesses. Assim que a Dilma cai, a gente vê todos os projetos que não estavam passando com a velocidade que a burguesia queria. Reforma trabalhista, reforma da Previdência, teto de gastos, novo ensino médio. Eu não vou lembrar de todas agora aqui, mas, enfim, todas essas reformas que foram passadas a toque de caixa. Foi uma coisa impressionante. O governo Temer era reforma atrás de reforma atrás de reforma. Não é à toa que o governo Temer viveu ele tinha uma aprovação baixíssima. A aprovação era tipo zero. Ele estava na margem de erro, porque ele chegou a 2 ou 3% de aprovação só, né? Destruindo o CLT, liberalizando a economia, avançando a privatização, aumentando a desigualdade da educação pública em relação à educação privada. Foi uma coisa de louco. Não preciso nem falar do governo Bolsonaro, né? Não é o tema de hoje. E a gente chega no Lula 3, que é o que você queria falar. O que a gente tem visto no Lula 3? E, de novo, eu dei mais atenção para a parte histórica porque é o meu forte. Tá. Mas tem algumas coisas que a gente consegue observar aqui. A primeira coisa é, o governo Lula 3, ele chega principalmente com a retórica de não ser o Bolsonaro.
Então o Bolsonaro, ele... Tem isso, eu sou o contrário de tudo isso. Exatamente. É muito isso. Você elegeu em cima disso. Muito parecido com a tática do Joe Biden, que é o cara que tem o carisma de uma colher amassada e consegue ganhar a eleição do Trump dizendo, eu não sou o Trump. O Lula ganha muito baseado na memória histórica do lulismo Também acho. e baseado no eu não sou esse cara. E o que fez o Bolsonaro perder a eleição, Vilela, na moral, foi a pandemia. Ah, sim. Se o Bolsonaro tivesse falado assim, galera, toma uma vacina e usa uma máscara, ele tinha ganhado. Com certeza. Também, ele todos falou achamos. que foi a Zambelli. A Zambelli Mas não pode foi. ter. Ele falou isso mesmo, né, cara? Ele foi no Vilela e falou que a culpa foi da Zambelli. A Zambelli jogando CS lá, né, andando com a arma. Exatamente. A Zambelli pode ter atrapalhado, mas foi a pandemia. Foi a pandemia. Jogou uma pá de cal. É que ele é conveniente pro Bolsonaro falar, não fui eu, foi os outros. Mas enfim, foi a pandemia. Boa imitação. O pessoal Não é? do meu chat... O pessoal do meu cara? chat elogia... Tô Porque a impressionado. imitação do Lenny é horrível. É horrível, Faz aí. não. Que isso? É que Parece o Alf, o teimoso, lembra? Parece o Alf. O Bolsonaro é uma mistura de língua presa, sotaque do interior paulista e um pouco de roquidão e arroto de pimentão, assim, que tá voltando do almoço. Então, vamos fazer... Tem que ser uma mistura de todas essas coisas. Meu Tá. chat adora a minha imitação do Bolsonaro, eu faço passou. sempre que eu posso. O Bolsonaro... onde que eu tava? Me perdi. A gente tava falando que o Lula era exatamente o contrário do ele se elegeu Bolsonaro, muito- que nem o Biden e E tal. o Bolsonaro se elegeu muito... não se elegeu por conta da pandemia, com certeza. sim. Com certeza foi isso. E aí o Lula chega com Foi bases... apertado pra caramba, né? Foi. Ele chega com bases muito frágeis, o Lula. E o que acontece ao longo de todos esses anos é que, principalmente depois do Lula ganhar 2002, o PT para completamente de disputar a consciência das militâncias. Ele substitui paulatinamente o militante pelo eleitor. Tanto que o André Singer, que foi até citado pelo Decache no debate aqui, ele diz que existe uma divisão entre petismo e lulismo por volta de 2006. Lembra que eu falei que hoje o PT é muito associado com o Norte e Nordeste, mas antes não era. Antes eram os grandes centros urbanos Por do que Sul e acontece Sudeste. isso? Acontece por conta dessa virada de petismo para lulismo. Cara, mas aí eu tenho uma pergunta agora aqui, chat, uma questão. É possível, será possível que um presidente relativamente popular no Brasil, ao ser reeleito, será possível que não role esse evento iconoclasta com ele? Esse lance de virar, no caso do Lula, o lulismo, ou no caso do Bolsonaro, o bolsonarismo? Cara, eu acho que é meio que natural, cara. Porque políticos têm seu ego, e aí como é que é a palavra? É natural que isso vai acontecer, tá ligado? Até porque os partidos também, pelo menos no Brasil, onde a gente vê, o que nós vemos no Brasil os partidos estão um pouco se fudendo, de certo modo. O sonho do partido é se tornar aquela massa por trás de um político popular. Porque ao se tornar essa massa sem nome, ele pode mamar na tetinha do Estado e nada dá errado, porque a gente não sabe nem quem acusar, tá ligado? Choco, tem gente que idolatra o Lula no interior de São Paulo. Nem olha mais as ideias e projetos. Exato. Mas não é porque também Assim como acontece pelos com o planos Lito, né? assistenciais e tal? Foi isso, foi justamente isso. O PT, o Lula, né, no governo dele, começa a fazer essas políticas de mais acesso ao crédito, de construção de cisternas e transposição do Rio São Francisco lá no Nordeste também. Faz a política de valorização do salário mínimo, o Bolsa Família, que é um tremendo de um sucesso. Isso tudo vai fidelizando o eleitorado na figura do Lula, mas é um eleitorado que não tem a ideologia de esquerda. O Lula vira o pai dele, o paizão, né? Eu não quero simplificar tanto, mas a gente consegue ver isso muito nas pesquisas eleitorais quando o Lula foi preso. Que era assim, em quem que você vai votar? Lula. E se o Lula não estiver disponível? Bolsonaro. Nossa! Doideira, né? Muitos E qual a eleitores. explicação? Acontece, A explicação é que a consciência dessa pessoa não foi disputada. Ela não tem a ideologia de esquerda. Ela é fiel às políticas econômicas do Lula. Personalista. E isso o André Singer chama de lulismo. Mas é mesmo. E é isso que a gente fala, que os militantes foram sendo substituídos por eleitores. Mas não é culpa. E isso é tão verdade, de certo modo, que essas pessoas são fiéis à política econômica, porque de fato é isso que as pessoas são mesmo, né? Que a gente viu o Bolsonaro ter que dizer, gente, não vou acabar com o Bolsa Família. Muito pelo contrário, ele fortaleceu, só mudou o nome, né? Virou, como era o nome do negócio? Bolsa Brasil, Bolsa Verde e Amarelo, tem um negócio assim, né? Culpa do Lula também, ele ter jogado pra ele só essa ideia do Salvador. Então, Vilela, é aí que tá. Por isso que eu não quero pessoalizar tanto. Lembra que eu falei que é um jogo duplo muito delicado? Se o Lula continua mobilizando bases sindicais, continua mobilizando bases populares, movimento estudantil, quanto de base ele consegue construir pra governar? Você entende o jogo aqui? Se ele quer governar
construindo bases com a direita, que é sempre maioria na Câmara, e sempre vai ser, tá? Sempre vai ser? Sempre vai ser. Sempre vai ser. Não existe a menor chance da esquerda construir maioria. Por quê? Porque a direita é representante dos interesses da burguesia e a burguesia detém o que é mais importante na sociedade, que é o poder econômico. 360 e poucos deputados são... Nunca teve maioria Nunca. esquerda? 360 e poucos... Não, a esquerda é complicado, porque aí você vai considerar o PT. No governo Lula 2, o PT chegou a ter mais membros na Câmara, mas aí a gente chega na disputa, né? E o PT é esquerda? Centro-esquerda? Os deputados de 516 são da bancada do boi. Por quê? Porque a bancada do boi compra. E a bancada evangélica crescendo cada vez mais. Crescendo pra caramba. Bancada da bala crescendo pra caramba. Bancada do banco crescendo pra caramba. Nos Estados Unidos também, não? Mesma coisa. Ou lá é mais Tem uma bancada do banco? balanceado? Nos Estados Unidos a gente pode dizer que não existe esquerda institucional, né? A gente tem a direita conservadora e a direita liberal. Ah, entendi. Não dá pra dizer que os democratas são social-democratas como o PT foi. Ou como o PT é ainda, né? Os democratas têm ficou difícil isso, né? Os democratas têm social-democratas dentro deles. Por exemplo, o Bernie Sanders. O Bernie Sanders é um social-democrata, mas o Partido Democrata é um partido de direita e que em qualquer outro lugar do mundo seria um partido de extrema-direita, não tem a menor dúvida disso. O Obama, ele pode ter um sorriso bonito, mas ele foi o que mais mobilizou tropas na história dos Estados Unidos, destruiu completamente a Líbia. Clinton. Bombardeou a Somália e o Iêmen, precipitou a guerra da Síria, brutalidade tremenda. É tá? aquele desenho que o pessoal faz, a diferença do bombardeiro. O bombardeio com bandeira LGBT. Exatamente, é só isso. É só isso, gente. Tá. Então, debater Estados Unidos e como a esquerda foi destruída nos Estados Unidos... Essa imagem, vê se acha pra gente. Republicanos e democratas, né? A política dos Estados Unidos é um tema muito interessante, mas para outro dia. Entendi. No caso do Brasil, a gente nunca vai ser maioria. E o PSDB nisso te atrapalha nessa explicação? O PSDB aparece como nessa disputa? Porque ele rivalizou com o PT durante um bom tempo, né? Pois é, o PSDB ele surge como um partido social-democrata. Mas o PSDB só tem perdido espaço nos últimos anos, cara. Isso está no nome, surge com bases intelectuais de esquerda social-democrata, mas ele é uma dissidência do PMDB. Inclusive, chat, eu descobri recentemente, escutando o Foro de Teresina, eu acho, de que a CBF reelegeu lá o cara, né? Que é o líder da CBF, lá o chefe, diretor, presidente. E tem toda uma suspeita de que esse cara banca uma galera. Pra vocês terem uma ideia, vendo essa reportagem, olha o que aconteceu. Quando esse cara foi eleito, ele mudou o salário de todos os presidentes de confederação estadual, que era R$50 mil, para R$250 mil. Vocês acham que esses caras vão votar em quem depois, né? Mas o lance é, o Ronaldo, né, nosso querido Ronaldo, estava tentando disputar a eleição para a presidência da CBF, né? E aí não ganhou. E a galera tava falando que um dos articuladores políticos que o Ronaldo procurou para ajudar ele a ser eleito foi o Aécio Neves. Ai, que delícia o verão. Aí não ganha mesmo não, né, bicho? PMDB, não? Eu acho que é. Acho que é, né? É uma dissidência do PMDB, sim. Ou de algum outro partido Eu não grande. me lembro muito bem, mas o que acontece Você é que acha isso, Lênin? o PSDB se torna o partido que representa as classes médias com o tempo. Tá. Então ele começa a virar o partido de representação arquetípica da pequena burguesia. O que acontece é que o PSDB é engolido pelo bolsonarismo. Depois. O PSDB ele perde completamente a sua capacidade de disputar as eleições, principalmente porque parte dele adere ao Lula e parte dele adere ao Bolsonaro. A gente vê no caso o Alckmin agora é vice do Lula e o Dória era Bolsodória, né? Mas o último respiro foi a eleição Dilma versus Aécio, né? Que foi quando começou. É sério. Olha o comentário do chat. Ronaldo apostou no patrocínio da Coca e acertou na Coca errada. É por aí mesmo. Diferença. Republicanos e democratas. Black Lives Matter. E o que tá escrito ali, além da bandeira LGBT? Yes, we can. Yes, we can. É o do slogan do Obama, né? Cara, a gente, assim, assina embaixo desse tipo de diferenciação, porque é basicamente o que é. Assim. E o PSDB, ele perde completamente a sua capacidade de disputar as eleições, porque o bolsonarismo polariza muito os ânimos, né? Digamos que o bolsonarismo então faz... foi bom pro PT o aparecimento do fenômeno do bolsonarismo, porque... Depende do ponto de vista, sim. Porque... Vocês acham, cara, assim... Bom, eu não sei. Eu não acho que tenha sido, não. Eu acho que isso aí é uma loucura. Ficou muito difícil de você não se posicionar politicamente. Ficou muito difícil você falar assim, não, política não me interessa. Depois do bolsonarismo, isso não... Depois de 2013, aliás. Depois das jornadas de 2013... toda a esquerda só pro PT.
Que assim, a gente tem que apoiar o PT porque o fascismo tá do outro lado. E aí eu quero dizer, alguém pode até levantar essa contradição que parece... Mas a gente tem que apoiar... Não sei. Eu não sei se a palavra foi a gente tem que apoiar o PT. A gente tem que apoiar o Lula, que era o único viável pra vencer, tá? Consequentemente ele é do PT? Sim, mas se o Lula tivesse em qualquer outro partido, ele ainda seria o nome mais forte. Uma contradição. Ian, você criticou o PT pra caramba, criticou a Dilma, criticou o Lula. E fez campanha pra ele. Fiz. Aí eu quero explicar o porquê que a gente faz, né? A minha prioridade, e a prioridade de qualquer comunista, é organizar a classe trabalhadora. A gente quer partir pro enfrentamento. A gente não quer criar amplas bases que contemplem a burguesia para fazer política. A gente quer enfrentar a burguesia agudizando a luta de classes. E para isso a gente precisa de uma classe trabalhadora altamente organizada e politizada. É muito mais fácil, é favorável fazer isso com o governo Lula estando no poder. É mais fácil fazer isso com o governo Lula estando no poder. Com o governo Bolsonaro 2, é capaz que a perseguição a sindicatos, a perseguição a movimentos populares, a maior violência policial, a utilização do exército para a repressão de movimentos populares, é capaz que isso se intensificasse. Pelo menos o discurso era ao contrário, né? Liberdade de expressão e tudo mais. Mentira. A gente sabe, vê o Tarcísio, que é a representação do bolsonarismo aqui. O Tarcísio é militar e ele tá fazendo um uso da polícia militar que é de uma violência que a gente não via há muito tempo, assim. É só a gente ver o que foi a Operação Escudo na Baixada. A Operação Escudo foi uma operação de vingança, que os policiais foram para vingar policiais que tinham sido mortos. Mas eu acho que, para além de citar essas operações, eu acho que é importante citar que, apesar dessas operações, o número de criminalidade não necessariamente reduziu, tá? Eu acho que se fala muito mais alto. Porque eu acho que se você só falar assim, pô, o cara age assim, a população olha e fala, foda-se, tá? Né? Não é comigo, é com o bandido, que é o que a galera pensa. Agora, quando você fala, mano, apesar de tudo isso aqui, a criminalidade não caiu, então, algo de errado não está certo. Aí a gente põe uma pulga atrás da orelha da galera. Com critérios bastante amplos, assim, né? E foi uma verdadeira chacina. Agora também o Nunes, que é a representação também do bolsonarismo aqui na cidade. O Nunes está querendo armar a guarda municipal e transformar em polícia municipal. O sonho dos prefeitos de direita é controlar uma polícia que nem o governo controla. Então, assim, com a maior repressão policial, a maior repressão a movimentos sociais, a gente dificulta a nossa organização. Agora, sabe o que tá curioso, galera? É que é o seguinte, eu lembro que há alguns anos atrás, existia todo um sindicato de prefeitos de interior do Brasil, indo a Brasília, justamente para brigar para não ter polícia, para não ter guarda municipal armada, porque eles alegavam que eles não iam conseguir bancar os custos disso. Por quê? A partir do momento que o guarda municipal se torna armado, ele começa a receber, ele precisa receber, né, adicional de insalubridade, então o custo aumenta. E quando você recebe a adicional de insalubridade, galera, dependendo da profissão, eu não tenho certeza se no caso de guarda municipal se aplicaria, mas eu sei que é algo que se aplica, por exemplo, a segurança de carro forte, que é essa galera se aposenta mais cedo, ou seja, o tempo de contribuição e de trabalho também é menor, tá ligado? Então, nessa época, isso não deve ter 5 anos no máximo, galera. Havia uma comissão de políticos, né, prefeitos, brigando em Brasília para que as guardas municipais não se tornassem guardas armadas por isso. O que mudou? Né? Tem o lance do porte de arma também, né? Pois é, ó, nesse caso é periculosidade, ó, 20% acima do salário básico. Ó, o chat tá me ajudando aqui. Então, eu tô curioso com isso. Pior que é, Choco, em São Paulo não vejo que tem diminuído a violência. Vejo esses dados de mortes cíclicas e povo que na rua vai correr assaltado. Exato. A gente favorece, tanto porque as políticas, mesmo que brandas ou de freio do Lula, fazem com que a classe trabalhadora sofra menos, e a gente não é favorável a teses aceleracionistas. A teses que dizem assim, a gente tem que fazer a classe trabalhadora sofrer pra caramba, porque aí ela vai tomar consciência e fazer a revolução. Isso não é verdade, isso nunca foi verdade, e a gente não é favorável a que a classe trabalhadora sofra mais pra qualquer projeto político, tá? Se fosse assim, na ditadura tinha acontecido uma revolução. Tá. A população sofreu pra caramba, por que não fez revolução? É porque não é assim que funciona, tá? Então, tem que eleger o Bolsonaro porque aí a galera vai sofrer e vai fazer revolução. Não vai. Então, por isso que eu fiz campanha pro Lula, mas por que esse governo Lula tá aparentando ser mais rebaixado que os anteriores, né? Eu acho que é por 2 razões. A primeira é, a gente tava falando do PSDB. O PSDB podia ser um partido que representava eleitoralmente as classes médias, a pequena burguesia e a burguesia em uma certa parte. Depois de 2013, com o surgimento do bolsonarismo, a direita está muito mais organizada.
Isso é verdade. Então a gente tem um governo Lula agora com uma direita muito mais coesa. Com certeza. E isso é visível. A gente sai da ditadura com a direita um pouco vacilante ainda. Isso que fez com que o Lula quase ganhasse. Tinha gente que era saudoso da ditadura, mas falar sobre isso em público pegava mal. Tinha gente que fazia oposição à ditadura, mas porque queria uma política mais neoliberal de abertura para os mercados, que a ditadura era resistente, né? No final começou a não ser mais. A direita estava um pouco desnorteada nesse começo. E ela demora para se reorganizar num bloco coeso. Eu não sei se você lembra da figura bizarríssima do Enéas. Claro. O Enéas é um exemplo de como a direita estava meio para todo lado. My name is Enéas. Ele era um representante da direita, inclusive está sendo reabilitado pelo bolsonarismo, né? Apesar de ser um estatista também. Apesar verdade. de ser um cara que defendia bomba nuclear. Bomba nuclear. Esse cara, de novo, pegar o discurso econômico dele é oposto, porque ele defende mais essa direita tradicional nacionalista, né? E ele não conseguiu agregar grandes bases ao redor dele. Ele era uma figura bizarra, ganhou a eleição lá para deputado, mas a direita tava meio... não tinha uma organização arquetípica. Até o integralismo tentou voltar nessa época. Agora não. Agora o bolsonarismo compõe um bloco coeso, que consegue mobilizar bases. Que não consegue... tinha concorrentes? Dentro disso, não que eu saiba. Aí, ó o doido aí. Ah, ela. Que é doido. Parecia que ele tava de ponta cabeça, né? E depois... Não parece que é a parte de baixo é a parte de cima. Quando a leucemia Meu tava nome é avançada, ele Enéas. ficou bizarríssimo sem barba. Não lembro. Ele, porque caiu pelo, né, por causa da quimioterapia, ele ficou bizarríssimo, sim. O Enéas é um cara que é exemplo de como a direita tava meio sem rumo nessa época. É verdade. E não conseguiu agregar um grande movimento de massas. Se havia disputa, boa pergunta. Isso eu não sei responder. Se o bolsonarismo tinha concorrência nessa organização. Também não lembro não de alguém forte, eu não lembro. Pois é, que tentou... Eu precisaria pensar um pouco pra responder. Mas enfim, ele conseguiu, né? E o Dória não era, né? Não, o Bolsodória. É. O Dória foi totalmente... Usou a figura do Bolsonaro pra conseguir... É. E mesmo o Bolsonaro chamando ele de calcinha apertada, Calça né? apertada. Você vê o nível de humilhação Verdade. que o cara tem que chegar, né? Cara, e sabe o que é doido do Dória? É que ele realmente, assim, sumiu, né, bicho? Sumiu, mano. O cara é chamado de calcinha apertada a vida toda, ele é Bolsodória. E quando veio aqui, ele trouxe de presente inútil uma calça apertada, não é? Verdade. Ó, eu tenho que respeitar porque a melhor maneira de lidar com uma piada é aceitando É ela. aceitar, não tem jeito. aceitar. Você quer não ter um apelido? Fala que você achou o apelido engraçado. Aí não tem mais Só não graça, aceito né? que ele não disse que o vídeo era dele. Ele O famoso vídeo do Dória, hein, chat? Porra, que momento nós vivemos nesse país, hein? O Até vídeo, hoje- aquele vídeo, né? Esse vídeo aí tem que entrar pro patrimônio do Museu da Imagem e Som. Pô, Esse- pode crer. Mas assim, agora a gente tem um governo Lula com a direita muito mais organizada. E nós temos um capitalismo que está em recessão. Que é o que você tinha falado mais cedo. O Lula conseguiu promover todas essas políticas econômicas porque a gente estava num contexto de capitalismo em expansão, o famoso bundas. Bundas commodities. Que é? O boom das É o bundas. commodities. E o... eu falar nisso, chat, inclusive, passou no Fantástico no domingo uma reportagem extensa sobre o lance da exploração da margem equatorial, né? O Brasil deve ou não deve explorar. E o Fantástico trouxe uns dados interessantes. Inclusive, no começo da reportagem tá o Lula puto, falando que, porra, o IBAMA tá atrapalhando a gente a pesquisar. Porque o argumento do Lula nessa reportagem é: a gente precisa pesquisar pra saber se vai ou se não vai estourar. E se vai estourar, vai ser de que jeito. E o IBAMA não tá deixando. Mas, chat, aí a reportagem foi mostrar os pontos que o IBAMA encrencou. Galera, porra, aí ó, governo. Gente, umas coisas básicas, gente. Tipo assim, ó, o IBAMA falou assim, tá, no caso de um acidente de vazamento de óleo, quais são as medidas que o governo tem já planejada para poder, por exemplo, resgatar espécies? Tipo assim, tem um lugar para onde vocês vão levar os passarinhos, os peixes, as espécies pra limpar longe do óleo? Aí o governo tem. Aonde? Em Belém. O negócio é na ponta do Amazonas. Em Belém, 500 km de distância. Aí o IBAMA. Não consigo ler nada. Não dá. Aí o que tinha que fazer? Tinha que fazer um sistema disso, fazer um lugar com várias gaiolas, tá ligado? Era basicamente fazer um negócio desse. Pra dizer, ó, agora nós podemos. Tá ligado? Aí fica, porra, IBAMA, tá? Aí tinha outro ponto, e esse é mais polêmico, que é, o IBAMA pergunta, tá, vocês fizeram uns estudos das marés pra saber, caso o óleo vaze, pra onde é que essas marés vão levar esse óleo? O IBAMA alega que fez um estudo
e que, segundo o estudo do IBAMA, da Petrobras no caso, né? Essas marés vão levar isso para fora, não vão trazer para a costa, segundo o estudo deles. Apesar de que, né, gente? Então, uma coisa que a gente aprendeu na vida é que o mar cospe tudo pra de volta, né? Mas beleza. Aí o Greenpeace foi lá e fez um estudo parecido. No estudo do Greenpeace, cara, foi tipo assim, ó. Gente, em 24 horas, como é que funciona o estudo? Eles basicamente pegam umas boias, que eles chamam de derivadores, jogam no mar, nas correntes e vê onde vai parar. Mano, o teste do Greenpeace, em 24 horas, o derivador do Greenpeace andou 1.000 quilômetros e parou aonde? Na costa. Onde é que você ia parar? Aí parou um na costa do Brasil, 3 na costa do Brasil, um no Amapá, outro em Belém, outro, acho que mais pro Nordeste, um foi parar em São Francisco, na costa do São Francisco, mano. Lá nos Estados Unidos, tá ligado? Aí o Greenpeace fala, mano, esse negócio vai voltar pra cá. E aí, inclusive, o cara do IBAMA, ele dá um exemplo, ele fala assim, ó, a gente foi chamado, junto com os bombeiros, porque os pescadores viram um pedaço de metal no meio da floresta, a gente não sabia o que era. Aí a gente foi lá pra descobrir o que era. Podia ser destroço de um avião. Chegaram lá, era destroço de um foguete que foi lançado da Guiana Francesa, que fica próximo. E aí eles até falam assim, mano, pela velocidade do vento, inclusive o estudo do grupo espacial de lançamentos da Guiana Francesa diz que aqueles destroços eram para ter caído em alto mar a não sei quantos quilômetros de distância. Mas como é que ele estava na costa brasileira? Então as marés trouxeram. E aí fica essa questão aí, essa dúvida. A gente tem pontos do IBAMA falando, mano, isso aqui vai voltar para cá, não vai pro mar não. O Brasil, porra, cresceu muito. Nesse período do Lula 1 e 2 a dívida externa. Agora, a gente estava num momento favorável, mas que não alterou a estrutura produtiva do Brasil. Não. A gente continuou sendo agroexportador e exportador de minério. Era a chance, né, da gente mudar. Poderia ter... Foi o que a Dilma tentou fazer. Ela tentou promover uma política industrial e não recebeu apoio da burguesia. Porque a gente tem uma burguesia que é muito vinculada, primeiro, com juros altos históricos, né? Que se acostumou a lidar com juros absurdos. Yep. E que é muito ligado ao capital financeiro. Principalmente ao capital financeiro estrangeiro. Mas a gente não pode subestimar também a influência que os Estados Unidos tiveram nessas políticas. Porque, por exemplo, a gente fala do teto de gastos. E os bancos ganharam muito pra caramba, os bancos nos dois primeiros governos do Lula. Muito. Tem até aquela frase... Que banqueiro que falou, se eu soubesse que era assim, eu mesmo tinha votado nele? Tinha acho que foi algum banqueiro que falou isso, né? Não é pra menos, né? A gente não pode subestimar a influência que os Estados Unidos têm na política do Brasil. Porque, Sim, por exemplo, sim. a política que é a vitrine do Temer, o teto de gastos, né? O teto de gastos não é nenhuma coisa que veio da brilhante mente anciã do Temer, nem de economistas ortodoxos, veio do Banco Mundial. Ah, é? É uma exigência externa, exatamente. O Banco Mundial pressiona o Brasil para tomar certas medidas macroeconômicas mediante o Brasil não sofrer sanções externas. Então é uma chantagem, assim, quer continuar participando do comércio internacional, Brasil? Tem que adotar essas medidas. Tem que liberalizar a economia aqui, privatizar tantas coisas aqui, tem que diminuir os gastos públicos aqui, assado, e o Brasil tem que acatar. Cara, e é uma piada, né? Porque eu lembro que nessa época aí, vários economistas ganhadores de prêmio Nobel falando assim, mano, o Brasil não tem porque tá vivendo porque meter esse teto de gastos. Isso não faz o menor sentido. Senão ele é boicotado da política internacional. Então o teto de gastos está nos documentos do Banco Central. Pô. Do Banco Central não, do Banco Mundial, perdão. Isso, eu fiz um vídeo só sobre isso, só sobre documentação do FMI e do Banco Mundial, que dizem com todas as letras as reformas que o governo Temer tinha que fazer. Nada veio da mente dele, sabe? Por isso que eu não gosto de pessoalizar. Ah, o Temer fez isso, porque ele é maluco. Ah, o Lula deixou de fazer isso, porque ele não é maluco. Isso não explica o panorama. E a gente chega nesse governo Lula 3 com um capitalismo em recessão, a direita organizada e todas essas reformas já feitas. Esse é um grande problema, porque o governo tem mostrado pouco ânimo de revogar qualquer reforma da época do Temer. O teto mudou de nome, virou arcabouço, mas continua sendo uma limitação dos gastos públicos. Amigo. Não é brinquedo não, hein? Não é brinquedo mesmo. Se inscreve neste canal, aqui tem vídeo de segunda a sexta. Beijos e dá like.